Pessoal, agora sim, né? Tava com um probleminha aí no áudio. Muito boa noite, né? Estamos retomando a um bate-papo aí por esse perfil aqui do Nomeação que ficou agora mais aberto para a gente poder bater esse papo e poder conversar sobre alguns assuntos. A gente começou com algumas lives regulares aí nos sábados para poder debater sobre informativos do STJ e do STF. Durante durante a semana a ideia é a gente poder fazer um bate-papo mais informal e mais rápido aí também, que tem muita live aí ao mesmo tempo, para a gente poder falar sobre alguns temas. E para a gente começar, eu resolvi chamar um grande amigo meu, professor, doutor também, professor Tiago Barbosa. Então, o doutor Tiago está trabalhando aí na Advocacia Geral da União já há algum tempo e ele é meu contemporâneo, né, e o meu conterrâneo também, né? Ele é meu contemporâneo da época de faculdade, né? Ambos estudamos aí em Patos de Minas e também contemporâneo aí da mesma época, né? A gente acabou se formando mais ou menos aí na mesma época. Ele se dedicou para os estudos, né? O Dr. Tiago ele acabou sendo exemplo para todos nós, porque ele se dedicou muitos anos aí nos estudos para concursos públicos e acabou, né, depois de muito esforço e muita dedicação, acabou sendo aprovado para o cargo de advogado da União. E hoje ele atua, inclusive, em Brasília, né? Inclusive, em Brasília ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, ele é uma grande inspiração, né, para todos nós aí que estudamos, para os nossos alunos também, e também para para nós professores, nós que convivemos com ele durante um bom tempo. Para você que está chegando nesse perfil agora, meu nome é Ulisses Simões, eu sou professor de Direito Penal, né, no Unipan, no Centro Universitário de Patos de Minas, e a gente tem a ideia de bater um papo aí sobre concursos públicos por esse perfil. Hoje o leque se abriu, né? Hoje não é mais só concurso público, porque a gente vai falar sobre estudos, né, no âmbito geral, sobre estudos principalmente nessa época. Eu fiz essa chamada um pouco mais apelativa, né, de falar de apocalipse, etc., porque é mais ou menos um pouco o sentimento que a gente está tendo agora, com incertezas políticas, com incertezas aí sanitárias, para saber como que a gente vai desenvolver nos próximos tempos. E para falar sobre estudo, eu vou chamar então o professor Tiago, né, meu grande amigo Tiago Barbosa. Deixa eu ver se ele mandou aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Eu acenei pro Thiago, acho que ele tem que mandar o convite, hein? Deixa eu ver aqui como é que faz. Aqui a câmera, transmitir ao vivo com agora eu achei. Vamos ver se vai. E aí, Camila, obrigado. Paulo Henrique, seu cabelo tá lindo. O Paulo Henrique, Thiago, já tá me zoando, né? É. Nem começou, ele já tá zoando. E aí, Seja, Ulisses, seja, cara, seja bem-vindo, professor Thiago. Deixa eu enquadrar nós dois aqui, né? Ficar um pouquinho mais longe para ver se tá certo. E seja bem-vindo, se apresenta para o pessoal aí, pessoal que ainda não te conhece. Fala um pouco aí, pelo menos essa parte agora, né? Desde que você tomou posse aí no concurso, você ficou um tempo no Acre e agora você está na sede da AGU mesmo? Conta aí para nós como que tem sido. Ulisses, primeiro que alegria falar com você, cara, porque a gente mudando, morando em cidades diferentes, você inclusive dando aula e estudando, né? Isso deixa o dia a dia mais corrido e logo a gente tem se falado com frequência muito menor do que a gente Uhum. gostaria, né? Agradecer seu convite aqui, para mim é um prazer. Eu sempre brinco quando eu falo, seja nas aulas aí do Unipan, que eu ainda vou me apresentar, né? Seja no Acre, seja sempre quando eu converso com alguém que tá nessa batalha dos concursos, eu falo que eu sempre me prontifico a dar o depoimento, porque apesar das dificuldades, das circunstâncias, depois que você é aprovado, você entende que a aprovação não é um fim em si mesmo, você aprende muito mais durante a própria jornada. Então, eu acho que falar disso um pouco para os alunos, conversar disso com as pessoas que estão vivendo, às vezes nem são alunos mais, né, já são graduados, que estão nessa batalha, eu acho que é uma função social, um dever social de todo aprovado, porque
como motivação mesmo, para que as pessoas, para que os estudantes, enfim, seja lá em que área isso se der da vida, sempre persista nos seus objetivos. Mas, enfim. Então, te agradeço pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui batendo esse bate-papo com a galera. E eu sou graduado, como você me apresentou, né? Fui graduado do Unipam. Tive a sorte de sermos contemporâneos da mesma época da faculdade, inclusive somos amigos desde então. Aliás, talvez de um pouco antes, mas, enfim, na faculdade os laços se estreitaram mais e tive a oportunidade, a felicidade de dar algumas grades aí no Unipam, né, com processo civil, constitucional, ambiental, durante a minha preparação para concurso público. Então, tenho as melhores lembranças do Unipam, de todo mundo aí, dos professores, dos colegas. Então, a saudade de Patos tenho ido com muito menos frequência do que eu gostaria. Enfim, hoje eu estou como advogado da União, lotado na AGU aqui sede, em Brasília, mais precisamente na Procuradoria-Geral da União, mas antes a minha lotação inicial foi na Procuradoria da União do Acre. No Acre eu fiquei exatos 1 ano e 1 semana. Eu sempre brinco com a questão da data de 1 ano e 1 semana, não, as pessoas acham que foi contando nos dedos. Não, mas foi só um tempo que eu marquei mesmo da minha estadia lá, coincidiu que era a semana, inclusive, do meu aniversário. É quase 1 ano e 1 dia lá do direito civil, da posse. Deixei grandes amigos lá, inclusive na faculdade de lá também. Mas, então eu passei 1 ano e uma semana lá, lotado na Procuradoria da União do Acre, e cuidava das demandas do polo ativo, em que a União atuava como autora. Hoje eu estou aqui na PGU, dentro da AGU, só contextualizando, né? A sede da Advocacia Geral da União fica aqui em Brasília, e dentro das divisões internas da AGU, eu estou hoje no órgão de cúpula da AGU do contencioso, que é a Procuradoria-Geral da União. Em termos mais rápidos e dinâmicos, basicamente cuida das demandas, de todas as demandas que estão nos tribunais superiores, exceto o STF, que aqui dentro da AGU a gente tem um órgão específico que cuida das demandas que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Mas afora isso, Você STJ... escapou de muita coisa. Você escapou de algumas coisas esses dias. Não muita, porque não hoje quero aqui nem entrar nesse assunto, né? Mas assim, não, mas você escapou podemos, de algumas porque coisinhas. Hoje em dia é o nosso dia a dia aqui, né? Uhum. Mas, afora isso, todos os outros tribunais superiores, o STJ, STM, TSE, TST, todos estão sobre o crivo, sobre a tutela da Procuradoria-Geral da União. Uhum. Mais precisamente, eu estou como chefe de gabinete do Procurador-Geral. Então, por Bacana. isso que, eventualmente, eu vejo todas essas demandas mais sensíveis que estão passando na televisão, porque, por muitas vezes, o caminho passa através do STJ, né? Antes, às vezes, de provocar diretamente o Supremo. E nas próprias demandas do Supremo, os agentes políticos, eles pedem a nossa representação, né? Uma das atribuições da Advocacia Geral da União é a representação de agentes públicos, né? Também políticos, né? Então, quaisquer demandas que envolvam o presidente da República ou qualquer membro do Congresso, seja o presidente, enfim, o pedido passa pela PGU, né, Procuradoria-Geral da União, que analisa o pedido de representação e, invariavelmente, a gente toma pé de todas as demandas que estão acontecendo, pipocando no Brasil, né? Então, hoje o presidente, qualquer ato que ele fale, a repercussão disso no Brasil é muito grande, né? Não só midiática, mas judicialmente também, porque todos nós, estudantes de direito, sabemos que, através de ação civil pública e ação popular, você pede o que você quiser, né? Então, os legitimados são infinitos, né, diante da ação popular,
das ações das ações civis públicas também é um número de legitimados muito grande, então isso eleva bastante a o volume de ações que pipocam no Brasil inteiro. Mas eu estou fugindo do tema da pergunta que você me falou. Volta lá o que você tinha me perguntado, que eu já É estou... bate-papo, é bate-papo. É porque assim, a sua trajetória, né, você ainda bem, né, para nossa sorte, você já teve a oportunidade de contar, né, em alguns momentos, né, tanto aqui quanto também no próprio Unipan, né, que você foi conversar com os nossos alunos sobre carreiras, né. Então, assim, essa parte a gente até pode fazer, né, específica aqui. Hoje eu queria focar um pouco na questão dos estudos, né, primeiro, como que a gente pode adequar nesse momento, mas também, né, também saber como que está a sua rotina hoje de trabalho, como que era a sua rotina aí como advogado da União antes, né, de uma pandemia, de um isolamento, e como que está sendo seu trabalho, como que está sendo seu trabalho hoje, como que você concilia com suas outras atividades. Cara, a rotina do gabinete, até vale contextualizar isso, porque Uhum, enquanto eu estava no Acre, eu estava atuando nos processos judiciais normais da União dentro do estado do Acre. uhum, Quando eu vim conseguir remover para Brasília, eu já vim direto para o gabinete do Procurador-Geral. Então, o meu conhecimento de AGU, lato sensu, dos órgãos e de tudo mais especificamente, se deu por conta de estar no gabinete, né? E só que o que eu achei interessante, inclusive, da, da sua pergunta é o seguinte, dentro da AGU existem várias realidades, né? E uhum. como chefe de gabinete, você realmente precisa estar bem, como é que eu posso dizer? Você tem que estar full time disponível para as demandas e para as... Você literalmente não faz o seu dia, você não faz sua rotina, né? As demandas do dia que fazem sua rotina, né? Então, antes da pandemia, eu ia para a procuradoria pela manhã e saía por volta de 7, 8 horas da noite, religiosamente todos os dias. E sempre com a perspectiva de que a gente nunca sabe o que vai surgir naquele dia, né? Uhum. Diferentemente da minha rotina do Acre, onde eu tinha os meus processos certos, as minhas remessas semanais já determinadas, aquilo ali era o meu dever de casa, né? Atuando como procurador. No gabinete, não. Isso foge totalmente da maioria da realidade dos meus colegas por isso, né? Porque a demanda que se faz necessária junto ao procurador-geral são as mais diversas e as das mais urgentes possíveis, então uma coisa vai atropelando ali, a pauta é definida na hora e no dia. Então eu sempre tive que estar disponível. Com a pandemia, houve uma quebra de, de, de todos Rotina os mesmo. paradigmas, Uhum, não só de rotina, mas de todos os uhum, paradigmas. A gente vê os órgãos aqui tendo que se adaptar do dia para a noite para a nova realidade virtual. A gente lidava com alguns órgãos, inclusive dentro da presidência, que ainda estavam no papel, né? A gente uhum. trabalhava com órgãos que ainda não tinham se adaptado à nova realidade de sistemas, de troca de assinaturas digitais. E quando a gente entrou se viu na situação de pandemia, a obrigatoriedade da realização do home office, a, tudo teve que se adaptar e se virar do dia para a noite. A nossa sorte é que a PGU, enquanto órgão de cúpula e já sempre pensando um pouco à frente, sempre trabalhou com a perspectiva de, num futuro não muito distante, em alguma proporção, proporcionar o teletrabalho. Uhum. Então, a gente estava já caminhando para uma preparação. Então, a gente sofreu menos com isso. Mas Porque é claro não é a que realidade do interior, né? Não é a realidade. não é a É. realidade do interior e não é a realidade de muitos órgãos, cara. Então, Uhum, assim, foi realmente um período de adaptação que teve que ser rápido e que teve que ser eficaz, porque a máquina pública não pode parar, né? As demandas judiciais, uhum. mais do que nunca, sendo urgentíssimas, né? Liminares sendo deferidas. Então, toda a praticidade teve que ser otimizada de fato para que a União, no nosso caso, não fosse prejudicada, lesada em nada. Então a gente teve que se adaptar a reuniões virtuais, isso aqui é o que a gente está fazendo, a gente teve que Uhum. é, a,
a baixar todos os advogados da União, terem acesso a um aplicativo para fazer reuniões em grupo, para tentar otimizar o máximo possível isso, porque não está. O volume de demanda cobra isso da gente. Então, hoje, minha Uhum. rotina, em certos termos, quando eu estava lá, quando eu ia fisicamente na PGU, eu ficava lá em horário integral e ficava disponível no celular. Hoje eu preciso ficar disponível integralmente no celular e literalmente a qualquer hora, né? Porque cada um faz. Está todo mundo disponível, obviamente, em horário integral, mas não raras vezes se chegam demandas Uhum. e você precisa resolver coisas à noite, ou muito cedo, ou pela manhã, chegam mensagens de madrugada. Então não tem muito mais uma rotina determinada. O que você sabe é que você realmente, o seu dia, um horário comercial, digamos assim, você já tem que estar disponível, isso já é um fato. Uhum. O que acumulou foi a questão da disponibilidade e necessidade de, fora esse horário, um plus de você ter essa disponibilidade por tudo Compartilho. que a gente está vivendo. Mas eu acho que varia muito da Uhum. questão do momento que a gente está vivendo e questão de ser a união em si, né? Do Uhum. caso da AGU, de trabalhar com contencioso judicial, no caso os processos, e ser a União, todo o foco está voltado aqui para a União, muito embora os estados também, né, com as suas procuradorias do estado e municipais Uhum. também estejam sofrendo em algum grau com as mesmas demandas, mas a União é a maior, né? Então, assim, tudo é num volume muito maior, mas tudo é um volume mais pesado para a União. Uhum. Então, a rotina tem sido nesse sentido, a questão da nossa disponibilidade agora ser integral, o que antes não era integral, né? Você ia para sua casa em tese, você ficava acompanhando as demandas ali pelo celular e só, né? Agora hoje não tem É, mais isso. sobre trabalho integral sabemos, né? Também estou o dia inteiro aí, Isso é porque uma a realidade sua gente da teve, faculdade, né? a gente teve que se adaptar a essa rotina também, né? De talvez a teleaula ou até o IAD, como falaram uma época aí, né? Já existia projeto, já há vários cursos em IAD e a briga por ter um direito IAD ela é longa, né? Já existe projeto de várias faculdades, várias instituições querendo, né, o ensino à distância em direito pelo IAD e sempre foi barrado, né? Sempre foi barrado. Não sei se chegou a ter algum parecer da própria AGU nisso, mas pelo menos a própria OAB, a própria OAB sempre foi contra ter os cursos à distância. Cabe o Uhum, debate, né? Não quero uhum. nem entrar nessa. Mas fato é que agora virou, né? Não só o direito, mas como qualquer outro curso, inclusive os cursos aí que precisam de trabalho de campo, pelo menos a parte teórica aí tem sido feita à distância. Então a gente está vendo, igual, eu gostei muito que você falou disso, um adiantamento de demandas que a gente teria no futuro. Então, logicamente, a gente teria a demanda de um curso aí à distância, logicamente, a gente teria a demanda de novas plataformas, mas isso realmente foi da noite para o dia para O todo futuro foi mundo. encurtado, né? Na verdade. Foi encurtado, então houve um avanço, né? Até conversando com um amigo nosso, o Fabrício, que é gerente da Caixa, né? O Fabrício Uhum. Simões também, né? Ele falou, Ulisses, algumas medidas que a gente ia fazer na Caixa para os próximos 3 anos, que era do plano, era do planejamento, né? Dos próximos 3 anos, a gente teve que fazer em 3 semanas. Então, a questão de abrir a conta digital para receber, né, os 600 aí do auxílio emergencial, etc. Então, muitas demandas realmente foi da noite para o dia. Você falou das plataformas, a gente tem utilizado o Google Meet. E eu entrando A no Google gente, Meet aqui na hoje, GU, a gente utiliza o Teams, que sim, tem respondido bacana também. começou-se a usar o Zoom, né, e deu aquele pau lá de privacidade, de dados, né, parece que não está usando mais. Pelo menos as sessões que eu estava vendo, tanto dos tribunais superiores, eram geralmente pelo Zoom, agora me parece que é o Google Meet, a não ser que seja Aham. um outro sistema também, mas enfim, entrando no Google Meet hoje, já apareceu lá que eles abriram para todo mundo. Né, o Google Meet tinha aquela questão da assinatura, né, que você tinha que ter a plataforma G Suites, né, que é do empresarial, para educação, etc. Então, algumas coisas foram adiantadas, né, adiantadas por conta dessa demanda. Então, assim, você tem que fazer investimento em internet, em tecnologia e tal.
E eu acredito, Thiago, que isso muda a nossa perspectiva em tudo, né? Você falou a palavra correta aí, né? Paradigmas, né? Quebrou-se vários paradigmas com isso que a gente está tendo que adaptar. É, 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 ninguém, é uma. Pode falar, desculpa. ninguém tá nessa porque quer, né? Você não está trabalhando em casa porque você quer, a gente não É, está dando aula porque a quer, porque gente, é a o gente, necessário. a gente estava conversando sobre isso no grupo de trabalho exatamente nesse ponto, porque Uhum, assim, a gente vai, além de estar trazendo o futuro para uma realidade mais imediata, a, 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 a gente já vai colher os frutos disso, porque sempre se pensava, no caso da AGU, como é que seria a questão do teletrabalho. Por uhum, exemplo, como é que seria a adesão, como é que seria a adaptação. A gente viu que a produtividade cresce, não sei isso a longo prazo, obviamente, mas no primeiro momento a gente percebeu que a produtividade cresceu e a gente percebeu também que a, que a efetividade das reuniões, as reuniões por aplicativo são muito melhores, entendeu? Cada uhum, um tem a sua palavra no seu momento, cada um expõe a demanda, o outro já coloca a solução, fecha-se o negócio, coisa que às vezes, por algum motivo do presencial, outros assuntos, talvez de igual relevância, vão atravessando, porque se lembra de tal demanda e já coloca ali, ou puxa outro assunto. Numa reunião de telepresencial, a efetividade é muito maior, porque as pessoas estão, cada um tem o seu momento de fala, cada um coloca os seus pontos de vista, procura-se ser o mais efetivo possível, porque todo mundo. Aquela situação, a situação de uma teleconferência, de uma reunião virtual, ela é muito confortável. Você não fala uhum, com o mesmo desprendimento, você não está olhando diretamente nos olhos da pessoa, você não está uhum, pegando no papel e mostrando algo. Entendeu? Então as pessoas procuram ser muito mais práticas nesse sentido, o que é bom. uhum. Eu estou tentando ver o copo meio cheio, Sim. entendeu? Uhum. Porque lógico que tem a gente em alguma escala também se perde em outros aspectos, né? A própria falta, a Ju sempre teve uma preocupação muito grande com a questão de se perder a sensação de pertencimento, né? A partir do Uhum. momento que você fica tão longe daquela sua casa, né, entre aspas, que é o lugar que você trabalha, você passa a ter menos contato com seus colegas, menos Exatamente. contatos com a realidade Uhum. das demandas, menos sensibilidade com as questões das demandas, e aquilo vai te colocando talvez em um patamar mais distante e ao mesmo tempo pode se refletir, não é uma certeza, pode refletir até no seu desempenho do trabalho, entendeu? Enfim, todas essas Uhum. questões foram trazidas para muito mais perto, no caso agora, né, para serem avaliadas de imediato, depois desse pós-Covid que a gente reza para Uhum. que passe o mais depressa possível, mas a gente não sabe, porque a gente não sabe nem É. o que vai ser o novo normal depois, né, na real. Porque a gente não tem não vivemos essa realidade pós-pandemia ainda, né? Estamos em busca É. dela. E nesse cenário, né, pegando um gancho no que você falou, nesse cenário, como que a gente poderia conciliar? Então, por exemplo, a gente tem gente que está assistindo, né, o pessoal está nos assistindo, eu vou tentar ler todo mundo aí. Que, por exemplo, está trabalhando, né, mas está com medo de perder o emprego. Tem gente que com certeza já perdeu o emprego. Tem gente que não tem a estrutura, né, que privilegiados que somos, né, a gente tem para poder trabalhar, de uma internet, de computador, de estar em casa. Então, assim, com todas essas questões, e ainda tem uma faculdade para fazer, né, uma pancada de aluno aí nos assistindo, uma faculdade para fazer, um monte de trabalho da faculdade para fazer, e mesmo assim poder conciliar com o estudo. Como que você acha que consegue ficar a cabeça da pessoa a incerteza de emprego, certeza econômica, né, o pavor aí da saúde, e mesmo assim se manter, por exemplo, estudando, ou para um concurso público, ou para a sua carreira, ou para o desenvolvimento pessoal? Como você acha que a pessoa conseguiria conciliar nessa? Por mais que você não esteja mais, né, estudando para Eu já ia concurso, falar assim, eu não tenho mais lugar de porque, fala. né, não tem lugar de fala, mas é o seguinte, é porque você está na melhor fase, né, que é o ex-concurseiro. Melhor do que concurseiro é o ex-concurseiro, porque o ex-concurseiro é o que passou.
né? Mesmo assim, você estuda suas coisas, você estuda seus processos, você estuda as mudanças legislativas, você tem o seu mestrado, né? Você tem as suas questões aí de desenvolvimento pessoal. Como conciliar a cabeça, você que passou por muito tempo estudando e por muito perrengue estudando, né? Como conciliar isso e focar e tentar, não sei se é possível, abstrair de tudo isso? Cara, para começar, é muito difícil, mas primeiro que a decisão de estudar para concurso, a pessoa tem que ser muito corajosa, né? Eu sempre brinco com isso, porque é uma decisão muito forte que vai impactar literalmente o resto da sua vida, né? Te impacta naquele primeiro momento, mas os reflexos dessa decisão vão se perpetuar para sua vida inteira. E espero, claro que positivamente, né? Com a sua aprovação e tal. E eu sempre, durante o processo de estudo, os anos de estudo, eu sempre fui criando as minhas verdades, né? E eu sempre pensava que o seguinte, e absorvendo as experiências dos outros, e eu lembro muito de colegas e às vezes coaches, às vezes professores falando assim, cara, vocês vão ser aprovados, mas os problemas não terminam aí, né? Uhum. Mas eu respondia, na minha réplica eu falava assim, não, mas eu quero novos problemas, eu estou Eu quero pronto ter para esse viver problema. novos problemas, eu estou prontinho para viver novos problemas, porque os velhos eu já estou cansado, né? Os velhos que era ficar horas e horas com a bunda na cadeira, eu já estava cansado, eu estava pronto para viver novos problemas. Mas o que a minha fase de estudos, que você talvez acompanhou um pouco de longe, né? Porque a época eu acho que você ainda não estava estudando, você estava ainda patrocínio, enfim. Mas o que Eu já aconteceu? tinha sido aprovado nesses nos cargos que eu desempenhei, Sim, então aí sim. parei, né, parei. Realmente, a gente, como você mesmo disse, a gente é muito privilegiado. Eu não Uhum, decidi estudar para concurso da noite para o dia, né? Eu fiz uma faculdade, eu sempre me permita fazer esse parêntese que eu acho importante, de motivar os alunos, porque realmente a faculdade, a gente é senhor do nosso destino, sim, tanto para o bem quanto para o mal, porque eu era um péssimo aluno, nunca fui referência, tomei pau em diversas matérias, pô. Então, assim, eu sempre, com certeza, eu me vendo, querendo entrar na cabeça do professor, eu pensava, cara, esse cara aí não deve botar a menor fé em mim, porque tá vendo o quão eu sou descomprometido com a faculdade, quanto eu sou desinteressado, mas o start veio a partir do quinto ano, quando eu vi meus colegas que gostavam de sair, se divertir tanto quanto eu, mas estavam ali se preparando para o concurso da ordem e estudavam e tiravam notas excelentes, falei, cara, esses caras são como eu gostaria de ser. Eles estudam quando devem estudar e curtem a vida dentro da limitação de cada um, como deve ser. E aí eu comecei a estudar para a OAB, né, à época. Advoguei um ano, quando eu vi também que não era a advocacia que eu queria. uhum. E o meu primeiro estalo para estudar para concurso foi para auditor da Receita Federal, porque minha mãe é ex-servidora de lá. E me despertou para aquilo, eu comecei a fazer um apósito tributário. Quando eu fiz apósito tributário, eu encontrei o cargo de procurador da Fazenda Nacional. Só fazendo parênteses, é por isso que eu acho tão fantástico a iniciativa que a Sabrina faz de apresentar os cursos, trazer o Sim, pessoal para sim, Brasília. Porque a gente vive numa ilha, sobretudo às vezes no interior, porque as coisas não acontecem na mesma frequência de uma capital. O quão é importante essa iniciativa de trazer os maravilhoso, alunos é isso mesmo. daqui para a gente entender a infinidade de cargos, opções e oportunidades que tem dentro do meio jurídico, entendeu? De se encontrar, de se achar, mas enfim, voltando para o assunto. Comecei a pós tributário e descobri o Ricardo Alexandre, que era o meu papa assim, do direito Sim, tributário, era apaixonado com as aulas dele, ele era uma referência para mim de professor e de autor de livros também. E comecei a estudar para procurador da Fazenda. E nesse período, cara, as dificuldades são muitas. Assim, eu sempre falo na faculdade, durante as aulas,
que a conta sempre vem, né? Eu olhava para aquilo, eu falava assim, bom, eu quero ser procurador da Fazenda Nacional, mas nunca li uma doutrina inteira. Não tem condição de eu querer ser Uhum. alguma coisa, algo que eu estou aqui no meu mundo de concurseiro supondo ser tão alto, e não tem o menor embasamento, o menor conhecimento para isso, né? Então aí você começa a se desesperar, a ver um mundo de estudos, e era um mundo novo. Eu brinco, eu estudei 4 anos, né? A minha decisão de estudar para concurso foi 4 anos e meio até esperar a minha posse. Então foi literalmente, eu fiz uma faculdade sozinho, Luiz. Fui muito privilegiado porque não me faltou casa, não me faltou apoio dos meus pais, não me faltou comida, eu não precisei trabalhar. Mas Uhum. cada um sente as suas dores na proporção da que a sua realidade se apresenta. As minhas dores, muito embora não eram de ter que trabalhar, ou de cuidar de um filho, ou de ter que... Eu tinha as minhas carências que me prejudicavam no estudo. É claro que eu ainda acredito e faço todos me rendo a os aplausos para essas pessoas que conseguem chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, abrir um livro e ainda render 3, 4, 5 horas de estudo. Ou cuidar do filho, ou cuidar do marido, ou, enfim, qualquer outra realidade que desgaste emocionalmente e fisicamente a pessoa. Porque eu tive o privilégio de poder estudar de manhã, de tarde e à noite. E fiz aquilo com o maior afinco possível. Do mesmo jeito que eu gostava de festa, eu virei a minha vida de cabeça para baixo para me dedicar com a mesma determinação para os estudos. Então, você é refém realmente do que você planta, porque naquele momento eu era refém da imagem de descompromissado, de não querer nada com a vida. Depois virei refém da minha própria imagem que eu tinha construído, o cara que estudava absurdamente, mas não estava sendo aprovado em nada. E, e é muito difícil, né? Então, assim, a minha situação foi muito privilegiada dentro do universo de dificuldade da vida de um concurseiro, e eu reconheço isso. Só porque isso não me faz também é, menor, enfim, era a minha realidade posta, e eu não tenho culpa dessa realidade, né? Tive que o que eu conseguia, o que o meu psicológico traduzia era o seguinte: já que você tem essa oportunidade, você tem que estudar full time. Eu tentava estudar 3, 4 horas de manhã, 3, 4 horas à tarde, 3, 4 horas à noite. É Puta merda. claro que isso é contraprodutivo, cara. Por Uhum. vezes, ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, eu sentava na cadeira e dormia, babava, mas eu Uhum. me entendia que aquele lugar era para eu ficar, para que eu entendesse o peso daquilo, da responsabilidade daquilo. Eu pensava assim, cara, se eu tivesse gripado, eu teria que trabalhar? Teria. Se eu tivesse com dor de cabeça, eu teria que trabalhar? Eu teria. Se eu tivesse brigado com a minha mãe, com meu pai, com a minha namorada, eu teria que trabalhar? Eu teria. Eu falei, então eu tenho que Uhum. estudar, cara. Estudar é o meu emprego. Se eu não tenho que trabalhar fora dos meus estudos aqui, eu preciso encarar meus estudos como um emprego. Então não havia qualquer desculpa que me afastasse do meu objetivo. Mesmo que eu sentasse e tirasse 1 hora ali para ficar descansando, vendo alguma coisa no celular, mas eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que ir para o meu lugar de estudo, para o meu psicológico entender que aquilo não era uma escolha minha, porque ninguém me obrigou, mas que então eu tinha que pagar totalmente o preço que aquilo me custava. Né? Eu tenho muitos colegas na GU, que às vezes até algum tá online, tiveram o privilégio, já por serem dedicados durante a faculdade, foram aprovados quase que Sim. posteriormente, entendeu? Mas tiveram a brilhante decisão de se dedicarem durante a faculdade, de trazer essa bagagem ao longo do curso. Eu não. Eu tive que capinar esse lote sozinho. Né? Eu tive que, no início, pegar... Eu fiz muita coisa errada. Né? Eu peguei todas as doutrinas dos meus concursos e tentava resumi-las todas à mão. Eu tenho tenho Fazenda Pública e Juiz, eu tenho Código de Processo Civil, eu tenho Didier, eu tenho tudo resumido à mão. Esse foi errado? Não. Eu aprendi coisa ali para a vida inteira, Uhum. mas não é era o método mais eficaz, o método mais produtivo, entendeu? Você tem que fazer escolhas inteligentes nesse momento. E eu, por vezes, fiz escolhas erradas, porque me levaram, às vezes, a gastar mais tempo, demorar muito mais, mas eu faria tudo de novo. Porque o processo de estudo, e eu ressalto, muito embora as minhas dificuldades sejam pequenas diante de outras pessoas, me transformou como uma pessoa muito maior, muito melhor.
sabe? Porque eu sempre digo que a aprovação em si, o final, quando você está lá na sua posse, que é o momento mais inesquecível que você pode imaginar, é, é o final de uma jornada. Mas é só a coroação, cara. Porque tudo que você aprendeu como ser humano, valores, humildade, resiliência, tudo isso foi durante o processo. Foi você levantar durante que estava chovendo e estudar, porque você estava cansado, você estava com dor de cabeça, porque você terminou um namoro, que você perdeu uma pessoa querida. Por diversas. Esse é o. Entendeu? Eu digo que esse é o processo de aprovação, na verdade. A aprovação vai mudar sua vida literalmente, mas é só a cereja do bolo. Então, assim, eu tive muitas dificuldades, mas o que sempre me fazia levantar da cama e estudar era o sonho. Né? E quando você tem de verdade um sonho dentro do seu coração, seja lá qual fé você profetize, esse sonho, cara, faz você literalmente mover montanhas, sabe? É porque ele te, ele te, ele te acorda, né? Ele fala assim, cara, se você quer isso mesmo, vai dar certo, sabe? E eu sempre rezava, eu lembro disso muito bem, porque eu sempre rezava e falava assim, que se deu... Que, o concurso não é a certeza da felicidade, viu, galera? Uhum. Não é mesmo, não é mesmo. Mas o que eu rezava e pedia a Deus era o seguinte, falar assim, olha, se isso for para ser meu, se isso, o concurso público for o meu destino, me deixa aqui, eu aguento as pancadas. Mas se não for para ser, que tirasse isso do meu coração sem sofrimento. Que eu ia ter aprendido durante todos esses anos de estudo, mas que partisse para outra e tocasse o barco. Uhum. E isso, entendeu? E eu falo assim, não, então se eu tô dando conta é porque é para ir. Se eu tô dando conta é porque dá para ir. Se eu tô dando conta, dá para ir. Até que chega o dia, né? A minha primeira aprovação foi como procurador do município no interior de São Paulo, em Araras. Fiquei lá só 6 meses. Por N razões não me adaptei, não, nem à cidade, nem ao prefeito, enfim, por toda uma conjunção. E eu falei assim, cara, eu conversei com meus pais, falei assim, olha, se eu voltar para casa, vocês me apoiam? Pode voltar que a gente apoia. Voltei e continuei estudando, cara. Muitos me falam, você é louco, você é maluco, você é louco, você tá perdendo, jogando sua estabilidade fora. Eu falei, cara, mas não é isso que eu quero. O Você meu sabe sonho ainda é exatamente o outra que eu tô coisa. passando. O meu sonho é outra coisa, entendeu? É. Então, assim, não tô menosprezando, mas Uhum. aquilo, naquele momento, estava sendo um entrave para o meu sonho. E aí eu abri mão de tudo e voltei para casa dos meus pais para continuar os estudos. E quando, Uhum. continuando os estudos, aí eu tive a sorte, a sorte não, né? A sorte sempre encontra a pessoa preparada, né? Mas enfim. Mas eu tive a bênção de ser aprovado como procurador do Estado do Paraná, Foi. muito embora não tenha sido uma boa colocação, mas a época era a esperança que me acendia, né? Foi a aprovação e você esperou muito tempo por uma nomeação Que que não acaba que não veio, veio, não veio, né? Foi aí que que não veio. saiu a Que G1, não né? veio, exato. E Uhum. nesse meio tempo, tanto o Gabriel, quanto você, quanto o Gilmar, me ajudaram a entrar dentro do Unipam para começar a dar as aulas lá, me foram assim, de fundamental importância. Então, foi maravilhoso, porque naquele momento eu consegui encaixar já aquilo que eu já estava ali com 3 para 4 anos de estudo, levar para dentro da sala de aula já com uma bagagem boa, com a bagagem de uma aprovação, com a bagagem de um cargo público já, mas as dificuldades ainda continuavam. Quando a gente traz para a realidade de hoje, eu não sei se a gente pode fazer, se eu posso me atrever a fazer esse paralelo de, de colocar a minha situação lá com essa situação aqui, mas eu acho que ninguém pode. Fazendo a brincadeira, voltando à brincadeira lá, ninguém tem lugar de fala nesse momento. Uhum. Porque tudo que a gente está vivendo, ninguém nunca viveu no mundo. Entendeu? Então, assim, a época passada, o que a gente vivia, falava, vai fechar os concursos, o orçamento Uhum. não vai ter. Não. Essa era a aflição do concurseiro. Isso já é passado que eu digo, com a realidade posta hoje. É claro que nós vamos ter essa Uhum. realidade pós-pandemia, mas eu estou falando assim, hoje, para o concurseiro, a realidade vai ter amanhã, né? Qual que é a perspectiva que eu tenho?
Então, eu acho muito complicado qualquer pessoa se empoderar para falar assim, ah, gente, se concentrem, persistam, faça isso, faça... Cara, é muito difícil nesse momento. É muito difícil nesse momento mesmo. E eu acho que a receita para você se frustrar é se exigir, nesse momento, o seu 100% de rendimento. Isso não existe, cara. A não ser que a pessoa seja um Superman, entendeu? Então, não existe. Porque você está colocado, você está posto à prova por situações que fogem ao seu psicológico, fogem ao seu controle, ao seu meio ambiente, entendeu? Fogem ao seu trabalho, à sua família. É uma questão mundial, é uma questão de É saúde muito, humanitária, é entendeu? É muito uma coisa que... interessante. Só para dar um Pode, parênteses, claro. para não te interromper. É muito interessante porque assim, a gente vê às vezes as postagens, né? Que é por isso que eu dei um tempo em rede social Instagram. também e tal, porque tava grupo, né? Gerando muita ansiedade aí, muito barulho, né? Muito ruído. E voltando agora com o perfil do curso e tal, eu comecei a ver que tem umas postagens que são muito tóxicas mesmo, né? Meus alunos vão até rir, né? Que eu fico brincando com isso, né? Qualquer coisa, falar é tóxico e tal, né? Mas é muito tóxico nesse sentido, porque tinha aqueles caras, né? Já que você usou a pecha aí, eu vou falar, né? O coach, né? Mas com todo respeito aos bons profissionais, né? Mas o cara falando, ó, se você falava que não tinha tempo para estudar, olha só o que você tem agora. Você tem Isso é a tempo. coisa mais bizarra e mais Qual que é a cruel que sua pode se fazer com o desculpa cara, agora? velho. Qual que é a sua desculpa agora, sendo que você não tinha tempo e agora você rezou para ter tempo e agora você tem tempo? Cara, mas não é o tempo. Com a Não é o tempo. pandemia lá fora, com Não é o 10 mil tempo pessoas com. morrendo, sem seu emprego, sem Exatamente. seu... Cara, Exatamente. eu acho isso ridículo, eu acho isso um abuso, eu acho um assédio com o concurseiro, porque Uhum, não é por aí. Você tem que ter o coach, seja lá qualquer pessoa, o mentoring, qualquer pessoa que você uhum. esteja buscando, ele tem que te trazer paz, cara. Um cara nesse momento não pode fritar, entendeu? E com todo respeito aos coaches também, mas eu acho o seguinte, que voltando para a situação de manutenção dos estudos na pandemia, é muito difícil, cara. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter não é uma questão de autopiedade, não, mas é uma questão de se colocar, se postar que você não é o centro do mundo nesse momento, né, concurseiro? Você está numa bolha fechada chamada concurso público. Lá fora tem 10 mil pessoas morrendo, lá fora tem pessoas perdendo Uhum, emprego, você eventualmente, concurseiro, pode até ter perdido o seu. uhum, Então, assim, se coloque dentro desse contexto, né? É claro que eu não vou validar a pessoa que, não estou conseguindo estudar, então não vou estudar nada. Para uhum, começar, se me permite essa colocação, essa pessoa nem concurseiro quer ser. uhum, Porque concurseiro, você sabe tanto quanto eu, hoje é um profissional dos concursos, né? uhum. As pessoas não entram para brincar, não entram para perder. O nível de excelência é altíssimo, entendeu? Então, se você for perder tempo, fingir que está estudando, é melhor não estudar, fazer qualquer outra coisa na vida que vai te dar dinheiro, que vai te deixar Exatamente. feliz igual. Eu brinco com os alunos e falo assim, cara, eu fui estudar para concurso porque meus pais me deram educação. Mas se eu tivesse uma empresa para ganhar rios de dinheiro, se eu tivesse uma fazenda para cuidar, se eu tivesse qualquer outro... Claro que eu ia preferir isso a passar Exatamente. 10 horas com a bunda sentada na cadeira, com no meu pensamento à época, com um futuro incerto de aprovação, que você não sabe, concurso público, a decisão é você entrar numa sala escura e não sabe onde é a porta. Uhum. Você está lá dentro, mas você está caçando a porta que é a aprovação, mas você não sabe se você vai conseguir abrir ela para frente. Isso no pensamento de concurseiro, né? É claro E que é- trazendo para a realidade hoje, do outro lado da ponte, eu lidio com uma certeza matemática. Todo concurseiro que não desistir, que estudar sério, vai ser aprovado, cara. É uma certeza matemática. Quando as outras pessoas me falavam isso já aprovadas, eu questionava isso, né? Eu falava, cara, será que é mesmo? Uhum, Será que... nada, isso aí tá falando porque, ele deu sorte, ou ele é muito inteligente. Cara, não uhum, é. Se você se dedicar minimamente, seriamente com o que você se propôs, de forma séria, legítima, dentro das suas possibilidades, de forma integral, dentro do seu tempo que você tem para estudar, a aprovação é certa, cara. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas é certo. O que eu coloco nesse momento de pandemia para a sua concentração de estudos, tentando fazer um paralelo com a minha realidade que eu vivi durante 4 anos e meio, é o seguinte: se apegue no sonho,
entenda o momento que nós estamos vivendo, não se cobra um rendimento de 100%. Não tem como, Ulisses. Eu acho de uma crueldade absurda. Não tem. Eu vou tentar fazer mais um parênteses, dentro do parênteses que eu estava falando, a gente está sem edital na praça, praticamente, Uhum. né? Todos os concursos suspensos, praticamente não, tudo suspenso. Mas Engraçado que saiu alguns, né? Só para pontuar, saiu alguns, principalmente na área de segurança. Saiu Polícia Civil do Paraná, saiu do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Então, algumas carreiras, normalmente policiais, no caso. carreiras policiais, os caras estão contando com prova em julho. Os caras estão contando com Não, isso é prova em absurdo, não agosto. vai, não, mas E você tá sabe que lá. não, né, cara? Tá Não, lá o não, isso edital, aí né? Também, eu também ouso acho que aí. discordar, mas Não, enfim. também acho que aí também não era o caso. Poderia até soltar um edital, uma previsão de uma prova, na melhor das hipóteses, no fim do ano, mas, cara, Mas Olimpíadas, que já a Olimpíada adiou, foi cancelado. e, Mas e tá aqui, o que falando, eu, e tá falando que talvez não teria nem no ano que vem, então como que você marca uma prova para julho, né? Com todo respeito aí, cara, o que eu fazia, o que eu humildemente sugiro aos colegas, é o que eu gostava, por exemplo, quando não tinha edital na praça, era, por exemplo, sei lá, tem controle de constitucionalidade. Controle de Uhum, constitucionalidade, se você pegar o livro do Gilmar Mendes, vai ter 300 páginas, cara. uhum, Num fluxo de estudo onde você quer otimizar e dinamizar as coisas, como você vai parar para ler 300 páginas? exatamente, você vai Entendeu? ter que estudar só aquilo, né? De Vai ter que 10 estudar só matérias, aquilo. 15 matérias que você tem que estudar. É, exatamente, entendeu? Então, assim, se você separou 2 horas ou 1 hora e meia daquele dia só para ler constitucional, você não vai gastar lendo 10, 11 páginas de Gilmar Mendes, porque a metade do livro dele está em termos em alemão, entendeu? Uhum, Então, assim, mas seria um bom momento. Eu tô dando um exemplo do que eu uhum, fazia quando não tinha edital na praça. É claro que a gente estuda mais motivado quando tem o edital, quando você vê uma luz ali, a possibilidade de ser aprovado. Mas eu pegava todos os temas que eu tinha maior dificuldade quando não tinha um edital na praça para entender. Entendeu? Então, assim, teve sei lá, uma época estava sem concurso público, eu queria entender, porque eu queria entender a história do direito administrativo. Da onde surgiu, para uhum, onde foi, por que existe esse diabo desse direito administrativo. E fui pegar o Celso de Mello, o uhum. Celso Antônio, e para ler, entendeu? Não só li, como resumi de novo a história inteira dele, das primeiras 100 páginas, basicamente, onde que ele conta a história do. Nosso grande amigo, professor Gilmar, ele fala exatamente isso, né? Então, às vezes conversando, qual que tá a sua maior dificuldade? Por exemplo, cara, eu tô errando questões de processo civil. Ele fala, então, chega um momento que você vai parar tudo e você vai estudar aquilo, só aquilo até você aprender. Depois você retoma de onde você estava. Exato, cara, Então, sabe? Então, às vezes é o momento, é o momento de você dar esse retrocesso, entre aspas, né? exato. Preparar o impulso para depois ir para frente. Exato, Às cara. Tipo vezes, assim, já pensou se você sair da quarentena, entendendo, dominando questão de exercícios, doutrina uhum, e jurisprudência de controle? Pô, você uhum, tá no céu, cara, entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena você pegar nesse momento de fragilidade que a gente está vivendo. Primeira coisa que eu humildemente coloco para os nossos colegas concurseiros é isso, tipo, não se cobrar um rendimento habitual, um rendimento normal. Nós não estamos em tempos normais. exatamente. Se você consegue render, se você está conseguindo render a mesma coisa, ou até mais do que você rendia antes, cara, você já é um vitorioso, você já está acima de muitos e muitos. Agora, se você não está, cara, não se martirize, não se julgue, não se jogue para baixo. O que eu coloco isso também na vida do concurseiro, já tem tantos problemas que você já traz da vida que não dependem de você. Às vezes uma mãe vem brigar com você, a namorada, ou Uhum. a conta que chegou e você não tem dinheiro para pagar. Não jogue mais um peso na sua cabeça, nos seus ombros, para que isso torne o fardo ainda mais difícil. O fardo já é difícil e pesado para todo mundo. Era isso que Você eu vai queria escolher falar. encarar isso com felicidade. Felicidade é lógico, você não vai estudar rindo todos os Uhum. dias, mas eu tô falando assim, que aquilo foi uma escolha do seu coração e que aquilo ali tá posto para você e é isso que tem mesmo, não tem como, nós temos que encarar, é isso aí. Ou você vai tornar aquilo mais difícil e colocar cada vez mais angústia, peso, e lá de fora tá acontecendo isso. Se você consegue manter um mínimo de fluxo, de ritmo de estudo, não se perder, eu já acho uma grande vitória. Por quê, Ulisses? Eu acho que você também vai concordar comigo. Muita gente deve ter parado de estudar nesse momento. Muito. Muita gente.
muita gente. É claro que o de alta performance, que é a galera que realmente quer, alta performance eu não estou falando daquele CDFzão que vai passar com certeza, não. Alta performance, eu estou considerando o cara que não parou, o cara que está conseguindo estudar 2 horas por dia, o cara que está, Uhum, sabe, tá isso. lendo Uhum. informativo, tá se... Que Esse cara seja é o o que vai mínimo, né? O passar. mínimo do mínimo. Ulisses? Não, eu tô. Ah, agora voltou. Voltou. Mas, Agora mas vai voltou. dar Acho que a 1 hora, né? internet Eu acho aqui. que vai Eu não fechar, né? sei. O negócio. Aparece o tempo aqui para nós? Não aparece, né? Não, não aparece não, mas eu acho que tá É, 9h24. a gente vai controlando. É, mas é o É. seguinte, o professor Adalberto Neto, ele até fala, né? Ele até fez uma enquete lá falando exatamente isso. Quem que está estudando mais, né? Agora durante a pandemia? Quem está estudando igual? Quem está estudando menos? E incrivelmente, quase ninguém marcou que estava estudando mais. Quase isso, mesmo com mais tempo, porque a gente não tem cabeça para isso. Agora, o que eu queria pontuar é o seguinte: também você não pode ficar paranoico, porque a vida do concurseiro já é difícil, igual você pontuou muito bem aí antes, agora também. Mas se você ficar preocupado com notícia o dia inteiro, preocupado com política, preocupado com briguinha aí de rede Mostra, não social, mostra exame, você tá entendeu? fora, sabe? Você tá A fora disso, melhor sabe? coisa que você fez foi ter o seu pessoal você ter É, deletado, porque nesse tá momento, aumentando, cara, tá vamos ser aumentando. objetivo. O que Aumentando. essas notícias ou qualquer coisa que aconteça lá Não fora agregam, pode não agregam, agregar para os seus estudos? não agregam, não agrega, E olha não que agrega pro você trabalho. A não, não não ser que você agrega para o seja, seu estudo e não ó, agrega para a não ser nada. que É você claro que você não seja vai. Pode falar. você seja um político, você seja alguma pessoa que tem interesse naquilo, tudo bem. Agora, se não é o seu caso, meu amigo, cai fora. Não, é claro que você não Até vai você querer no ser seu um trabalho, alienado. é, É, eu quero ser alienado, eu quero ser alienado, eu não, quero mas ser eu tô falando alienado. assim, 1 hora antes de você dormir, ou qualquer momento, você dá uma lida no jornal que vai Sim, ter um cara, não resuminho muda, básico ali do que aconteceu no dia. não Basicamente vai muda. tá naquilo ali mesmo, o que está Não acontecendo. muda. E o cara não só o concurso, mas o cara que está estudando para a faculdade, que está tendo uma rotina muito, muito pesada agora, com aula online, com um monte de trabalho, né, que a gente tem que acabar mandando para suprir, né, essa demanda essa falta, né, do ensino presencial. O cara não pode ficar perdendo tempo com isso, né? Vai me desculpar, né? O cara É não pode claro, ficar perdendo cara. tempo com isso. Mas tá vendo que a linha é muito tênue? Você também não se envolver lá com lá fora, mas também quando você tá aqui dentro, você também não dá uma surtada. Você tá dentro da sua bolha do concurso aqui, você também não surtar com essa condição que você tá vivendo, porque aí senão você alopra geral, né? Então, assim, o que eu definitivamente aconselho para os colegas é nesse sentido, tipo, manter um ritmo básico de estudos, na frequência, na quantidade que você puder, mas não deixar de estudar, né, Ulisses? Porque a galera não Deixar. está deixando de estudar. Porque o concurso é repetição. Concurso é repetição. Você bem sabe, tanto quanto eu, que as questões se repetem, os temas se repetem, muda a vírgula, muda a fundamentação, mas os assuntos são os mesmos, cara. Entendeu? Então, assim, não vai fugir daquele quadradinho. Mas o que você precisa é entender o que é o seguinte: o fato da gente estar vivendo um momento excepcional, seu rendimento vai ser excepcional para baixo ou para menos, enfim, qualquer que seja a sua capacidade de controle emocional, mas você tem que entender que nós não estamos em tempos normais e que esse é o melhor momento para continuar. Melhor momento, leia. Obviamente que eu quero que isso passe logo, mas estou dizendo o Uhum. seguinte: no momento em que, por qualquer notícia, antigamente na minha época, com cortes orçamentários, um pessoal já meio que abandonava a ideia de ou começava a estudar para outro concurso, é a hora que você tem que se manter forte no seu intento, entendeu? No seu sonho, na sua meta. Porque aí sim você vai sair mais fortalecido, porque você vai ter orgulho de si mesmo. Pô, cara, eu consegui me manter aqui minimamente estudando alguma coisinha, vamos lá, vai dar certo. E ao passo disso, o seu conhecimento está sendo internalizado, cara. Tipo assim, você está aprendendo coisas novas, você pode ver que a cada revisão que você dá no seu material, o seu olhar sobre o assunto vai mudando, porque você vai agregando a outros assuntos
assuntos transversais naquela matéria. De repente você está estudando o processo civil, mas você começa a entender uma coisa que paralelamente faz um traço com direito constitucional, e essa hora é a hora mais feliz dos estudos, né? Que aí você começa... Eu falava na época enquanto estudante, né? Estava estudando para concurso, que a gente tem que sentir o conhecimento à flor da pele, né? Assim, você começa a estudar tanto que aquele negócio vai entrando quase que por osmose, cara. É um negócio muito doido, assim. Então eu acho... Fica repetido. Né? Fica repetitivo, né? Mas eu o tô seu prestando olhar atenção, não. só tô vendo as perguntas aqui antes de cair, tá? Mas o seu olhar não, cara. O seu olhar sobre a mesma matéria, sobre o mesmo assunto vai mudar. Justamente pelo conhecimento que vai sendo um leque, né? Você vai vendo que o direito é um quebra-cabeças, e que à medida que você vai montando e revisitando aqueles pedaços, cada hora você vai tendo um novo olhar sobre aquilo, entendeu? Então, assim, seu crescimento, muito embora a matéria seja só aquela, o seu conhecimento vai, além de ser solidificando, vai tendo um olhar muito mais técnico, crítico, clínico sobre aquilo, sabe? Isso. É seu ar aí ou vai acabar? O meu ar. Tá aqui tá um frio do caramba, né? Não, aqui tá, as pessoas estão falando tão frio, mas eu fico em ar-condicionado, não interessa. No matter what. Muitos recados, né? Muitos recados aí, falou que tava travando e tal. Pergunta só do Paulo Henrique dando bobeira, né? Mas assim, muitos recados fofos. Primeiro, né, dos seus amigos aí de concurso, né? Galera aí te alugando. Outros aí, né? Um que eu achei interessante falou, né? Que você falou que os professores achou que você não ia ser nada e você estava lá como advogado, e hoje é um advogado da União. Então, às vezes tem isso. Às vezes a gente, como professor, né, a gente não pode nem menosprezar, nem desprezar, né, nenhum aluno. Porque a gente não sabe qual que é o futuro que reserva para ele. E não é questão de pagar a língua e tal, porque não é isso. Cada um tem o seu momento. Aí tem um monte aqui de acenos, né? Mas recados importantes. Primeiro, aniversário do professor Gabriel, mandar um parabéns aí pro Gabriel. E recados fofos da Rafaela, né? Então aproveita para mandar um beijo para Rafaela também. Um beijo, mamãe. Tá chegando aqui amanhã. É isso aí, né? Porque agora em época de pandemia tem que dar um jeito de encontrar também. Antes que eles derrubem a gente, então... Gabrielzinho. O Gabrielzinho, né? Antes de chegar no limite, como que você vê, então, hoje, né? Você falou, então, beleza, continuar estudando dentro do limite, né? Dentro do limite, porque não estamos em tempos normais, ninguém está trabalhando normal. Por mais tempo que você esteja em casa, a sua rotina não é mais a mesma, né? Sua vida não é mais a mesma. E como que você vê o futuro, né? O futuro não só de concurso, até de emprego. Eu vejo muitas profissões mudando completamente. Até as nossas aulas têm mudado muito. Até assim, se amanhã a gente voltar para a sala de aula, até a pegada vai ser diferente. A pegada vai ser diferente de um roteiro, né? De você ter lógico que já tem um plano de aula, né? Mas de você ver que aquilo que só tá lá no quadro tal, vai acabar mudando. Vai acabar mudando, porque agora com as atividades... Normal, né? Agora com as atividades a gente tem uma participação dos alunos, porque não é só ele estar lá fisicamente, né? Ele vai ter que responder alguma coisa lá para computar a presença. Na verdade, todas as faculdades têm feito isso, né? Não é uma coisa só nossa. Eu vejo que vai mudar a dinâmica aí de profissões como professor, muda profissões, igual você falou. Existe uma desnecessidade de reuniões físicas. Isso é a grande verdade. Então, assim, olha, a tarde toda aqui na firma, pela iniciativa privada, né, vai ser a reunião, os caras vão ficar a tarde toda lá e perde um tempo, né, Então, eu percebo que algumas questões vai ficar mais econômico trabalhar em casa, né, vai ter esse reflexo, mas algumas profissões vão ser repensadas. Concurso, pela primeira vez, eu acredito naquela historinha que a gente ouvia 15 anos atrás. Vai acabar concurso, vai acabar concurso, vai acabar concurso. Acabar não vai, mas que a gente vai entrar numa recessão de grana, de cargos, isso pela primeira vez eu acredito. Qual que é o seu sentimento com isso? Cara, Ulisses, assim, na iniciativa privada, eu brincando, mas falando sério, realmente eu não tenho lugar de fala mesmo, porque tipo, eu o pouco que sei,
eu enxergo da mesma forma que você. Muitas coisas vão ser reanalisadas. Eu tenho lido essa coisa, virou esse jargão do novo normal, entre aspas, né? Uhum. Tudo agora é o tal do novo normal. Mas tem um fundo de verdade nisso. A gente não sabe o que vai ser o novo normal. A gente está vendo um monte de coisas que a gente julgava indispensáveis e estão se mostrando totalmente dispensáveis, né? Na realidade da AGU, da mesma forma. Inúmeras rotinas que a gente julgava primordiais, hoje a gente está vendo que se resolve com um WhatsApp, resolve numa ligação. Nós, do gabinete do Procurador-Geral, fazemos até mais reuniões com os regionais, que são os procuradores regionais de cada região, na mesma divisão do TRF, né? Primeira, segunda, terceira, Sim, quarta e sim. quinta regiões. Então,